grupo de trabalho que realizou o manual de orientação à assistência gestante puérpera com Covid. Obrigada aos colegas, Alan, Adriana, Gabriel, Sigrid, de estarem aqui conosco, e obrigada ao Ministério a oportunidade de estar aqui. G, isso é, por favor, assumam. Vou ficar quietinha hoje. Você quer falar primeiro ou eu falo? As damas primeiro. Então, bom dia a todos. É uma honra estar aqui do lado de vocês, né, para participar dessa sessão Tira Dúvida. Um abraço para todo mundo. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Mais um do time chegando, Alberto Zacuneta. Gente, um carinho muito grande, eu abraço todos vocês que separaram esse tempo para vir aqui, para que a gente partilhe um pouco da nossa angústia. Nós estamos aqui para partilhar com a vivência de vocês, levar um pouco da nossa, estreitar um pouco essa distância que existe nesse Brasil tão grande e às vezes tão desigual. Essa é uma oportunidade ímpar que o Ministério da Saúde, e eu tenho muito orgulho de dizer isso, que o SUS nos proporciona. Eu transpiro o SUS. Eu fico muito chateado quando ele não dá certo. Gente, tudo que é sistema, né? Na saúde, no negócio, pode ter falhas, mas eu as sinto como se fossem minhas. Então, essa é uma oportunidade que eu louvo e que eu quero partilhar com vocês o meu contentamento da gente ter conseguido fazer isso, né? Em nome do SUS. É um grupo que a professora Rosiane já falou, nós nos associamos, somos 6 profissionais, 16 profissionais, mais o coordenador, que é do Ministério da Saúde, o professor Braga. A professora Rosiane coordenou esse grupo, e nós juntamos nossos esforços para poder fazer o manual. E com esse manual, nós imaginamos que a gente pudesse cobrir grande parte das dificuldades que existem na condução dessas pacientes, né? Então, eu vejo que, de uma maneira mais ou menos protocolar, né, porque o Brasil é muito diferente, não dá para a gente colocar dentro de um protocolo todas as realidades, mas elas se aproximam. E nesses encontros que nós estamos fazendo, ontem foi na região norte, hoje na região nordeste, e nós vamos voltar na região nordeste, né, outras vezes. Então, nós vamos partilhar os meus tropeços e os tombos que eu levei, para que, eventualmente, onde eu já pisei e que era falso, era ruim, que vocês não pisem. Que vocês já falam, não, aqui nós não devemos ir, aqui nós vamos fazer diferente. Então, para não alongar mais, eu já partilhei meu entusiasmo e minha satisfação de estar aqui com meus irmãos do Nordeste. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Sabrina. Ela vai se apresentar rapidamente para nós e vai fazer a apresentação do caso. Oi, gente, bom dia, é um prazer estar aqui. Não conheço ninguém, mas sintam-se abraçados. Eu sou, talvez, uma das menos experientes, olhando assim o rostinho de vocês. Obrigada pelo convite. Eu sou ginecologista obstetra, sou uma das plantonistas da casa do Hospital César Caos. Eu faço parte, hoje eu comando um setor Covid de mulheres grávidas e puérperas aqui de Fortaleza, que é uma maternidade que acabou virando referência para esse atendimento. Acho que ela caiu, né? Não, ela está falhando, né? Está com quedas, oscilando a internet dela. Sabrina, põe compartilhar tela, clica no meio. No meio, tá. Aí fica azul, compartilhar, aí você vai lá no seu arquivo e abre.
Só você clicar no seu arquivo que ele já abre. Tá. Pronto. Ô, Geraldo, você tem o caso com você, Gê? Nesse computador Geraldo. eu não tenho. Suê, você consegue partilhar conosco? A Suê vai compartilhar, mas acho que não foi muito... Você não conseguiu partilhar, Érica? Ou Sabrina? Eu estou tentando aqui. Eu juro que eu estou tentando. Então, vou fazer um Deixa passo a passo para você. aparecer aqui. Isso. Lá no canto inferior Ele direito... coloca assim, uma janela. Não, e essa parte eu fiz. No canto inferior direito, apresentar. Isso, Aí ele aparece compartilha. vários quadrados. Clica no meio dele. Aí... Tem que pôr a tela inteira. Acho que agora vai. Isso, agora abre o seu. Abre, desce aqui embaixo e vai lá no PowerPoint. E clica no PowerPoint. A sua apresentação já está aberta. Está. Isso aí é... Clica lá embaixo, na barra embaixo, no ícone do PowerPoint. Que vai Apareceu aparecer para a sua você? apresentação. Não. Você não partilhou, não abriu a sua apresentação. Fala que eu vou compartilhar. Ó, a Suê está conseguindo abrir aqui, ela vai compartilhar, tá? Ela já vai, apresentar. Essa que está partilhando é da Sabrina ou da Suê? É da Suê, porém está sem as modificações, tá, Gê? Vai apontando. Ah, tá. Então, Sabrina, ela está apresentando e você pede para ela passar o slide e você pode fazer a apresentação. Pronto, mas tá, tudo bem. Ela mexeu em algum slide, alguma coisa assim? Não, nada que você não vai se achar. Pronto, perfeito. Bom, então, pode ficar tranquilo. Obrigada. Eu tentei mexer naquilo que o senhor me falou, doutor Geraldo, por isso que, enfim, vamos seguir. A gente chega lá. Bom, me apresentando, sou Sabrina, trabalho com um dos hospitais aqui em Fortaleza da Rede SUS. A gente virou referência no atendimento dessas pacientes, tanto Covid positivo quanto puérperas. E eu trouxe um caso de sucesso, chegou a ser a paciente mais grave que nós tivemos. Se ela pode passar para mim, por favor? Pronto. Foi uma paciente MLC de 24 anos, vem dizer primípara com aborto prévio, chegou para a gente no dia 22 de fevereiro, no 6º dia de sintoma, com 27 semanas e 1 dia, apresentando uma tosse discreta, dispneia, febre, não tinha alterações de frequência respiratória, de saturação, um pré-natal de risco habitual, não tinha doenças anteriores, não tinha alergia, sorologias todas negativas, e vinha usando as medicações de ácido fólico, sulfato ferroso, sem nenhuma intercorrência. A senhora pode passar para mim. Nós, do César Caos, nós montamos, desde o ano passado, um checklist. Assim que as pacientes elas adentram a emergência, nós somos separados por setores. Durante o preenchimento da ficha, dos dados cadastrais, a gente faz essa análise, coloca o endereço da paciente, o nome, e a gente analisa tópico por tópico, desde febre, sintomas respiratórios, tosse, garganta, sintomas gastrointestinais, e a gente consegue estratificar. Acima de 3, essas pacientes, elas são isoladas do fluxo. Um outro quarto, um outro departamento, elas são avaliadas por um obstetra à parte, paramentado, e se tiver critérios de internação, elas vão para o meu setor inicialmente. Pode passar. No 6º dia de doença, quando ela já veio para o meu setor, ela veio com azitromicina, ceftriaxone, sintomáticos, e foi colocado um oxigênio suplementar nela no catéter nasal pela dispneia, pela queixa de dispneia, aos pequenos esforços, mesmo sem queda de saturação, para deixar ela mais confortável. A senhora passa para mim, por favor? Pronto. No meu setor, a gente pede todos os exames, incluindo a avaliação fetal. No ultrassom obstétrico dela,
do dia 23 de fevereiro não tinha nenhuma alteração, a criança estava bem, e o laboratório dela tinha uma discreta hiponatremia, com alterações também discretas de enzima hepática, uma anemia também leve. Pode passar. No 8º dia, essa paciente, ela apresentou uma dispneia considerável, com a saturação limítrofe oscilando entre 93 e 94. Nós solicitamos uma TICAR, que é uma tomografia de alta resolução, e veio um acometimento de 40%. Nós usamos um protocolo aqui, que na fase inflamatória a gente inicia a hidrocortisona, como se eu falar a questão protocolar, alguns hospitais, como Maternidade Escola, Hospital da Rede Privada, iniciamos hidrocortisona. Eu coloquei o horário para vocês verem a diferença. Entre praticamente 10 horas, a paciente ela piorou do quadro clínico, fez uma dispneia sentada, não conseguia falar, com uma fala intercortada, a saturação caindo. Eu praticamente coloquei uma máscara reservatória nela de 10 litros por minuto. Como nós somos enfermaria, existem setores. A gente tem uma semi-intensiva no andar de cima e nós temos a UTI praticamente adjacente. Essa paciente subiu para a UTI, para a semi-intensiva, que é o SEM-B, e lá ela começou, durante esse processo, quando foi de noite, utilizando a musculatura acessória, ela não conseguia mais contactar, foi aumentado a quantidade de fluxo de oxigênio. A gente tem um elmo aqui, que é um capacete, não sei se vocês conhecem, de alto fluxo, com uma tentativa de evitar a intubação. Ela não tolerou. No exame físico registrado do pessoal da clínica, ela tinha crépitos em base. A senhora passa para mim, por favor. Na madrugada, ela fez um ataque de espinéia importante, hipossaturou, chegando à máxima de 90%. Toda vida que a gente vai fazer um procedimento invasivo, é protocolo do nosso hospital, a gente entrar em contato com os familiares, comunicar, partilhar essa aflição, e a gente não conseguiu, a gente entende que é pela madrugada, pelo tempo, ela é do interior muito humilde também, optamos pela intubação, fizemos a ventilação mecânica assistida, e aqui também a gente faz a pronação dessa paciente. Pode passar. Entre o dia 26 de fevereiro e o dia 4 de março, essa paciente, ela veio paulatinamente grave, fez a pneumonia secundária associada, e também a gente do setor da obstetrícia, mesmo que as pacientes saiam da nossa vista, a gente tem um controle, a gente faz a atividade diária, faz uma cardiotocografia diária, não existe critérios de cesárea pela paciente COVID positiva, a gente tenta segurar ao máximo, visto que a paciente evolui com instabilidade materna, ou um sofrimento fetal, aí sim a gente opta pela redução imediata, que foi o caso dessa paciente. No dia 5 de março, ela evoluiu com PA inaudível, com altas doses de droga vasoativa, ela hipossaturou, o bebê fez uma bradicardia, e nós optamos pela cesariana no leito, ela não tinha condições de transporte para o centro cirúrgico geral, foi feita por mim, com 28 semanas e 4 dias, nós conseguimos ganhar aí quase que 10 dias para esse bebê, foi uma menina, que nasceu com anóxia fetal bem severa, um APGA de 3,5, com 1,85 kg. Na própria UTI, esse bebê foi entubado, foi feito cateterismo umbilical, iniciado nutrição parenteral. Passa para mim, por favor. Entre o dia 5 de março e o dia 22 de março, era uma luta diária. A gente avaliando todo dia, junto com o pessoal da clínica médica, junto com a equipe da intensiva, fazia-se os ajustes do ventilador, foi tentado desmame das drogas. No dia 17 de março, às 2h40, a gente conseguiu extubar a paciente. Eles têm um período de adaptação, de medicação, até tirar todos os devices, e ela voltou para o meu setor dia 20 de março. A gente conseguiu, junto com a fonoaudiologia, junto com a fisioterapia, progressão de dieta, fisioterapia respiratória e motora, para voltar a autonomia dela, de ela se alimentar melhor, dela tomar um banho só, dela conseguir fazer as atividades diárias para o planejamento de alta. Pode passar. Bom, em relação, como nós separamos os nenéns das mães, pela nossa logística estrutural, apesar que a gente sabe que haveria benefício, essa bebê ficou num que a gente chama de covidinho, que é o isolamento das mães que são portadoras do Covid. Entre o dia 5 e o dia 9, a bebê também evoluiu com pneumonia associada, uma atelectasia, a registro pediátrico da persistência do canal arterial pelo exame físico, foi diagnosticada uma icterícia, ela foi para fototerapia, pela prematuridade, veio uma doença metabólica óssea associada, conseguiu-se fazer uma progressão com leite hipercalórico. A última vez que eu avaliei, que foi dia 26 agora, era uma bebê que já estava no UTI, quase que remoção completa.
tolerando bem, 22 ml de 3 em 3 horas, com a idade gestacional corrigida de 32 semanas e 6 dias, tinha ganhado praticamente 1 quilo, dia 5 até agora, dia 16 conseguiu ser estubado, e a única pendência era o palivizumab para o vírus sincicial respiratório. Se você conseguir mostrar esse vídeo... Acho que não vai dar. É que o vídeo, Sabrina, o computador que eu estou, eu não consigo, não tenho um programa para passar. Precisa de uma É que nós extensão. estamos numa maternidade, não sei. Tudo bem. Era um vídeo mostrando a neném hoje, como é que ela estava, praticamente bem, esperando apenas protocolos. Era um dos vídeos mais bonitos, mas tudo bem, não tem problema. E a outra foto, essa bebê com 19 dias de vida, e a outra foto foi justamente no dia da alta dessa paciente, que nós conseguimos entregá-la, por mais emagrecida, bem, de volta para a família. Eu posso tentar, bom dia, quase boa tarde, eu sou Marley Carvalho, da Secretaria de Saúde do Estado. Eu posso tentar passar o vídeo para a doutora Sabrina, se puder. Por favor, Marley, bem bonito, por favor. Até agradeço a sua participação maravilhosa, doutora Sabrina. A Suê tem que sair para o senhor poder entrar. Isso. A gente tem um fluxo no hospital de tentar, por mais que essas pacientes não consigam conhecer seus filhos, não consigam estar perto, a gente tem junto com a psicologia e o serviço social, elas assinam um termo, a gente mostra seus bebês à distância, a gente faz esse contato, e esse vídeo, ele é especial porque foi justamente no dia que essa paciente conheceu sua filha. E não consegui gravar a emoção dela, mas é uma bebê bem guerreira, bem resistente, a mãe também. E chegou a ser a paciente mais grave da gente. Lógico que todo dia está mudando. Hoje nós já temos mais 2, 3. Estão vendo? Não partilhou. Maria Luísa acordada, se espreguiçando. Não. Agora sim, está começando. Maria Luísa acordada, se espreguiçando. Maria Luísa. Eita, Maria Luísa, manda oi pra família. Que olho lindo. Que bicho gostoso. E é um bocejo demorado. Tchau. Deu certo? Muito bom. Excelente, parabéns. Deu sim, obrigada. Agora a senhora pode interromper a apresentação? Hoje vamos pedir para as pessoas colocarem as dúvidas no chat, tá? Se quiser discutir alguma coisa. Isso. 2 coisas. Assinar a presença, né? É importante, e colocar as dúvidas no chat. Eu vou abrir para a Suê fazer alguns comentários. Por favor, Suê. Suê. Suê, você não está conseguindo... Ela não está conseguindo abrir o microfone, só um pouquinho, gente. Não, sem problema. Às vezes acontece isso mesmo. Nossa, eu gosto tanto de falar, esse microfone não está deixando eu falar. Já... Pronto, bom. Consegui abrir. Então, em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Sabrina pelo trabalho. Ser obstetra
acho que é uma especialidade onde a gente convive com a vida, com o nascimento, né? E eu sempre digo que o dia que a gente não se emocionar mais com isso, a gente pode parar. E é muito emocionante numa situação dessa conseguir fazer esse trabalho. Em primeiro lugar, parabéns. E eu acho que esse caso, ele é bem ilustrativo, né? Eu vou voltar aqui vendo, é uma moça de 24 anos, com indigesta, que internou no 6º dia da doença. E lembrar que do 7º, né, ao 11º dia, é que quando começa a ter uma piora dos sintomas. E eu acho que uma coisa importante é isso, é a gente, quando tem um caso de Covid, entender qual o dia da doença a paciente está e tentar classificar a doença como leve, moderada ou grave. Melhorou o som? Melhorou o som porque estavam dizendo que estava baixa a máscara. A Sue já arrumou. Melhorou, professor, o som? Não estou escutando. Melhorou sim. Então, como eu ia dizendo, né? Então, acho que esse caso é importante nós nos atentarmos aqui. Quando a gente tem um caso de Covid, primeiro, saber o dia da doença. Então, a Sabrina colocou bem, né? Marcou bem qual a data do início dos sintomas, que era 17 de fevereiro. O dia da entrada dela é dia 22, então ela estava no 6º dia de história. Além da gente tentar fazer essa cronologia da doença, também classificar a doença como leve ou moderada e sendo uma doença moderada com indicação de internação. Então, aqui desse quadro inicial, ela tinha essa tosse e a febre, mas associada ela tinha a dispneia, que eu acho que é um ponto importante aí para que a gente possa classificar a doença como moderada e, sem dúvida, fazer a internação dela, né? E aí os protocolos seguindo, né, dentro da internação, o suplemento de oxigênio, então a gente lembrar que a suplementação inicial, então é importante a gente saber frequência respiratória, temperatura, pressão arterial, ou seja, todos aqueles elementos, saturação, todos os elementos que estão ali no MELS, né? E lembrar muito que na grávida, a gente tem escutado repetitivamente que a saturação de O2 considerada grave é aquela que está abaixo de 95%. Embora, de um modo geral, para os pacientes não grávidos, você possa tolerar uma saturação menor, na gestação, 95 é o limite, né? E uma frequência respiratória acima de 24 também. E dependendo desses parâmetros, a gente vai fazendo a suplementação de oxigênio. E inicialmente se inicia, como foi colocado aqui, por catéter nasal, né? Lembrando que a gente pode chegar até 6 litros por minuto. Além desses 6 litros por minuto, a gente não vai conseguir corrigir a saturação só por essa via, e foi sendo feita a progressão aí das formas de ofertar o oxigênio. Professor, quer continuar daqui? Tem som. Doutor Geraldo, está fechado o microfone. Sue, pode continuar, você está indo muito bem. Está ótimo. Está muito melhor com você. Ela sumiu aqui. Acho que ela saiu. Então, dando continuidade, então, até que a Sue volte, a sequência do caso, né, que ele já chegou um caso de moderado para grave, e a conduta, o que foi feito, que a Sabrina e o serviço em que ela trabalha, o que eles fizeram, foi uma sequência, dar essa assistência e continuamente avaliando, né, a progressão do quadro, avaliando como é que estava a saúde da mãe e como é que estava a saúde do feto.
A maternidade dela é uma maternidade que oferece, quando ela descreveu a maternidade, que oferece uma série de recursos, né? Uma maternidade bem montada, ela pôde fazer a avaliação da vitalidade fetal sem dificuldades, sem problemas. Uma equipe muito centrada, de fugir do ato cirúrgico, controlar o estresse, fugir do ato cirúrgico num período em que a mãe não estava nas melhores condições para interromper a gestação. E eles foram muito corajosos mesmo, baseados no conhecimento daquilo que a ciência já mostrou para nós, de aguardar o momento da saúde da mãe ou o momento da saúde do feto. Ela teve os dois, a convergência, né? A saúde da mãe e do feto dizendo, não, agora não dá mais, tem que interromper essa gestação. E a interrupção da gestação se fez da forma como se dá mesmo em todos os serviços, todos os grandes serviços. Não tem, quando você tem a CTI, não dá para remover essa paciente. Sabrina falou, não dava, podia ser próximo, mas não dava. E é assim mesmo. Tem que se montar os kits cesárea, para quem tem um grande movimento, como eu acho que é o hospital dela, tem que deixar tudo arrumado, porque pode ser que seja necessário, né? Essa preparação. O obstetra, ele trabalha dentro de tantas situações, nós trabalhamos com tantas situações inesperadas, que quando a gente pode controlar alguma variável, né, de não ter que sair correndo atrás do material cirúrgico, isso aí já é um avanço. Dentro do imponderável, aquilo que a gente pode programar, a gente já ganha um espaço. Então, foi feita a interrupção dessa gestação. Sem dúvidas, eu tenho certeza que a Sabrina teve momentos de desânimo, mas a força da paciente, a força desse recém-nascido, ela mostrou para nós que nós é que precisamos nos animar. Nós temos que ver esse sofrimento e essa dor para que a gente se restabeleça de cada susto que a gente tem, de cada perda que a gente tem, para a gente ter mais fé, mais esperança, e de que o ser humano, nós somos muito frágeis, ao mesmo tempo que somos muito fortes. E a gente dribla essas situações. Essa mãe, com certeza, com problemas de saúde, ela terá as suas recuperações para fazer. Esse recém-nascido, sem dúvida, terá a sua recuperação para fazer, mas, sem dúvidas, mostrou para nós qual que é este caminho. Nós temos algumas diferenças. Gê, Oi. Posso eu falar só uma coisinha que eu estou aqui, desculpa dar um pitaco, mas assim, eu acho que essa paciente ela mostrou muito a evolução rápida que a grávida pode ter, né? E que então, quando você está num lugar distante, você tem que mandar a paciente que tem dispneia, né, que é o sintoma principal, já para algum lugar que tenha condições, acho que isso que está no Ministério, sendo que o local de transporte tem que ter oxigênio, né? A ambulância que vai levar, o jeito de você conseguir, não pode ficar com a paciente num sistema que não tenha condições, porque ela às vezes fica grave muito rapidamente. A grávida tem essa imponderabilidade, né, junto com tudo, né? Mas a outra coisa que eu queria comentar, Sabrina, é a sua triagem na porta, né? Para você, o seu segundo slide você já mostrou, né? Ele é antigo, você quis mostrar que se vocês já estão trabalhando nesse sentido, desde aquela época em que existia, né, cidades que eram consideradas de risco. Hoje já universalizou. Mas você quis pontuar que, desde aquela época, vocês já trabalhavam nisso. Esse é um grande passo. É um grande passo que, às vezes, a gente precisa adequar. Não sei se todos aqui trabalham nesta mesma condição, mas que é adequado. E que você, lá na porta, você separa paciente de risco, para ela, você fazer o diagnóstico, para ela na volta dela para casa, se for o caso, para proteger a equipe e proteger as outras
pacientes, e eventualmente ela pode ter uma contaminação horizontal, né? Então, você pontuou muito bem. Ô, Suê, eu volto a palavra para você, para depois a gente começar com as perguntas, né? Muito obrigado, Rosiane, de chamar a atenção para esse detalhe, né, da possibilidade dessa descompensação rápida da grávida, e é isso a gente vê com frequência realmente muito grande. Suê, você foi interrompida, desculpa. Professor, imagina. Professor, eu quis colocar aqui, porque eu acho que a gente tem um material muito bom, que é o manual de recomendações, né? E eu vou projetar aqui a tela, vou compartilhar, até para a gente ver a parte da questão da progressão da oxigenação, como a gente, dos aparelhos em que a gente oferece, né, o oxigênio. Então, como a professora Rosiane já falou, a gente inicia pelo catéter nasal, oferecendo um fluxo máximo de 6 litros por minuto, pretendendo alcançar uma saturação de 95, pelo menos, por cento. Quando a gente não alcança isso, é o momento de, se eu coloquei o catéter, é a hora já de eu estar numa maternidade com UTI ou de fazer a transferência. Porque se eu tiver que ir para uma máscara de Venturi, né, aqui, como a Sabrina mostrou, vai 15 litros por minuto, imagina o tamanho do cilindro que eu tenho que carregar e a distância que eu tenho que ter entre um hospital e o outro, onde eu vou ter UTI, eu não vou conseguir fazer esse transporte de forma confortável. E depois, o catéter nasal de alto fluxo, que a gente pode ter de 40 a 70 litros, e depois os outros dispositivos, como a Sabrina mostrou aí, que ela tentou usar um capacete um elmo, foi isso, né, que eu entendi. Hein, Sabrina? Acho que foi, não sei se você me escuta? Foi. Aqui a gente não tem esse tipo de experiência, mas o que se recomendaria seria, então, como VNI, o CPAP ou o BIPAP, né? E aí depois progredindo para intubação orotraqueal. Lembrando que para fazer essa intubação tem que haver, eu acho que hoje eu estou aqui no amparo maternal, é uma maternidade de baixo risco. Ontem nós recebemos uma gestante na porta, veio pelas próprias pernas, 29 semanas, saturando 90%, professor. Então, numa maternidade de baixo risco, ainda bem que tinha aqui a equipe de obstetrícia já, né, treinada, e eu conversei com a anestesista hoje de manhã, que a gente tem que fazer um treinamento local, para que, se haja necessidade de intubar essa paciente aqui, essas equipes estejam coordenadas, porque o que a gente percebe é que se você não pensou nisso antes, se você não se preparou antes, a intubação dessas pacientes é muito crítica. Então, é importante que as equipes minimamente sejam coordenadas e trabalhem juntas. Então, é importante que a grávida seja ventilada, que ela receba um aporte de oxigênio suficiente e que se saiba seguir todos esses passos aqui, que aqui está descrito, e aí eu sou obstetra, não sei intubar, mas eu acho que eu tenho que fazer até um curso para intubação, estou pensando nisso, mas a gente tem que estar do lado de gente que saiba, então, ou intensivista, ou anestesista da maternidade, tem que estar preparado para isso, porque eu tenho visto relatos de colegas, que às vezes chega uma paciente assim no pronto atendimento, e aí é crucial esse momento. Eu acho que é um momento muito marcante de prognóstico. Fazer a intubação de forma adequada e no momento correto. Érica, uma pergunta para você, que eu gostaria que você falasse um pouco mais do elmo. O elmo, ele corresponde a que tipo de device, a que tipo de aparelho, que tipo de catéter, como é que é? Ele funciona como... O Geraldo, ele parece um CPAP. Ele é um alto fluxo. Se vocês colocarem na internet, ele é um capacete de plástico e é bem vedado, a paciente a gente consegue vedar. Geraldo, ele parece um capacete de astronauta. Nós temos aqui. Isso, a gente gostaria que ela partilhasse, porque a dúvida surgiu.
Sim, e a gente consegue, tem uns bons resultados. Aí faz o fluxo, aquele barulho que ela não consegue contato, a gente acompanha com o monitor e com a gasometria. Temos bons resultados com ele. Isso, nós também temos ele aqui, pouco utilizado, o pessoal do CTI acha incômodo, né, a utilização dele, mas tem disponível, naqueles que preferem podem utilizar. Eu queria pegar esse ponto aí, que a Suê levantou, aproveitar a intubação. A intubação é preciso que a gente faz o controle com a monitoragem contínua ali do lado, né, da frequência cardíaca do feto. E tem que controlar o estresse, porque ela passa por um período, até ela se equilibrar, a mãe se equilibrar, tem um período de uma hipóxia relativa, e o feto sente. O feto, ele acusa o golpe, né? E nesse acusar o golpe, você pode ficar... Se você não sabe disso, você pode sair correndo para fazer uma cesárea, né? Então, é bom que a gente partilhe isso e que as pessoas saibam desta possibilidade. Ele baixa a frequência, mas retorna, né? É isso que a gente tem visto. Não perdemos nenhum feto de nenhuma paciente intubada e 100% deles fazem variação da frequência. Não tem nenhum dos que nós intubamos aqui, ele saiu, ele não fez bradicardia, né? Mas sai. Então, não se agonie, né? Sem dúvidas. Professor, tem uma pergunta aqui no chat. Eu acho que a gente podia responder essa pergunta, já que o senhor falou da frequência cardíaca fetal, que pergunta assim, vocês têm experiência com cardiotocografia permanente para cada gestante COVID? Você quer passar para a Sabrina ou você quer responder? Não, eu queria pôr em discussão se, por exemplo, o senhor falou, durante a intubação a gente tem que fazer o controle da frequência cardíaca fetal, fazer a cardiotocografia durante esse momento, mas a gente tem que ter também um coração de poder aguentar e saber se aquilo vai recuperar ou não. É essa a sua mensagem, professor? É isso? Isso, para não fazer uma cesárea no momento inadequado, o mais inadequado de todos. Certo. E aí a cardiotografia permanente, eu acho que a gente nem tem perna para isso, né? A gente eu acho que ele quer dizer contínua, né? Permanente. Deve ser contínua, né? Contínua, mas contínua não durante toda a internação. Não tem condição. Não tem indicação. Porque a partir do momento em que você consegue equilibrar a hipóxia, controla a hipóxia, tira da hipóxia, ele responde também. Ele responde com recuperação. E se você mantém a oxigenação da mãe num patamar razoável, o feto também ele responde muito bem. E é só a gente buscar no tipo de hemoglobina que ele tem, ele resiste, né? Ele resiste, ele adapta. Então, ele vai responder quando tiver muito ruim para a mãe. Quando tiver com hipóxia realmente severa, né? Aí ele vai acusar o golpe, né? Muito bom, nós continuamos ainda um tempo aberto para as perguntas. Estou olhando aqui no chat, não tem nenhuma pergunta. Então, eu vou fazer uma pergunta para a Suê. Ela utilizou hidrocortisona como o corticoide, né? Você teria alguma coisa para partilhar com a Sabrina, para comparar uma diferença de protocolo, passar para dexametasona, metilprednisolona? Você gostaria de comentar alguma coisa para nós? Sim, professor. Então, eu estou até tentando achar a página aqui no nosso manual, se alguém puder me ajudar, que eu não estou encontrando. Mas a gente tem um protocolo aqui do corticoide, começando com a metilprednisolona, né, que seria uma primeira droga. E se pode usar também a dexametasona, porque a dexametasona tem a vantagem de
ajudar na maturação pulmonar. Então, um dos protocolos preconizados seria você usar, por exemplo, a dexametasona, 6 miligramas por dia, pensando no tratamento do COVID. E se você está pensando em acelerar a maturidade pulmonar, você pode fazer por um período a dexametasona, um período de 48 horas, 6 miligramas a cada 12 horas, 4 doses, né? Manter a dexametasona como tratamento contínuo, aí no caso da necessidade de fazer esse tratamento da fase inflamatória do COVID, mais prolongado, só tem a desvantagem de passar para o feto e não se saber as repercussões a longo prazo do corticoide no feto. Então, na última vez que eu vi a Fernanda Espadoto falando e a professora Rossana, que são do HC, que tem uma grande experiência aí com gestante COVID, que elas disseram que lá eles estão até usando a metilprednisolona e, às vezes, entram com a dexametasona por 4 doses para promover aí a maturidade pulmonar e depois retornam com a metilprednisolona. Suê, muito obrigado. Teve muito bom essa. E eu vou partilhar com a Sabrina e ver como é que a gente pode, talvez até sugerir a ela. Ele ficou um período grande no feto de menos de 28 semanas, num período grande que daria um tempo de você fazer um corticoide que ele pudesse se beneficiar, né? Porque a hidrocortisona não vai ajudar na maturidade pulmonar dele. Então, o que a gente tem feito? Quando a gente avalia a possibilidade, e esses fetos estão sempre sob a possibilidade de ter que interromper. Aí, qual o corticoide que a gente conhece mais? Qual aqueles que nós conhecemos que vão passar a barreira placentária? Então, cada um de nós, cada uma maternidade tem um esquema. Tem um corticoide que ela elege como a dexametasona, qualquer um dos outros. Mas tem que ser aquele que passa a barreira placentária. Então, nas primeiras horas, a gente usa Dex, seria melhor. A gente usar Dex, você pode fazer essa adaptação, pensar nessa adaptação, propor para o seu grupo, né? Essa adaptação nas primeiras 24, 48 horas, e depois, num detalhe que a Suê chamou a atenção, levantou, por causa dos efeitos do corticoide no feto, os efeitos a longo prazo. São efeitos, essa pessoa vai ficar asmática, vai ter problemas de obesidade, vai ter uma série de problemas. E depois eu explico por que ela tem essa série de problemas. Doutor Geraldo. Oi. Não, mas eu vou explicar. Não, tudo bem, só concluir, para você ficar tranquila. Não estou te colocando na parede. Tá. Não, vou explicar para o senhor a discussão que tivemos assim. E depois voltar, para não ter esse efeito de longo prazo do corticoide, fazer o que a Suê disse. Aí volta para um que não passa, for do seu protocolo, que não atravesse a barreira placentária. Desculpa. Não, mas é isso que nós fazemos. Nós tivemos uma discussão há uns 2 meses, nós tivemos uma sessão clínica justamente sobre os corticoides, qual escolher. E um dos artigos que o meu chefe colocou, que até coloquei aqui, que era um trabalho do Recovery, do Royal College, que justamente mostrou que muito tempo você utilizando a dexametasona, você poderia ter um prejuízo cognitivo, comportamental, psiquiátrico na criança. Então, o que a gente faz? Se existe iminência de resolução, a gente utiliza a betametasona no nosso serviço. 12 miligramas uma vez ao dia por 2 dias. A gente opta a mais do que a dexametasona, mas se a paciente não tem indicação de resolução, ela vai ficar comigo, está controlada, a gente utiliza hoje a hidrocortisona mais pela facilidade do manejo com a enfermagem, com as técnicas, em vez dos cálculos também, porque a equipe vai mudando, do que a prednisolona. E aí depois, realmente, não, o paciente vai ter que ficar muito tempo de corticoide, a gente opta pela hidrocortisona, se for resolver, a gente utiliza a betametasona em benefício fetal. Eu acho que é ótimo, só que você trabalha com o imponderável. E quando você trabalha com o imponderável, o feto, o recém-nascido, pode não ser a melhor opção para ele, né?
Então, é mais uma partilha aqui de fazer uma profilaxia. Se essa criança está sempre na iminência de uma hora para outra, a mãe piora, eu posso não ter tempo. E aí, depois, eu posso falar assim, nossa, por que eu não fiz antes? E é simplesmente uma mudança de 24 horas. 24 horas, depois você volta para o normal. Mas você está certa. Os trabalhos iniciais, eles falavam não só dos efeitos do corticoide a longo prazo. Os trabalhos iniciais, boas casas do ramo obstétrico, contraindicavam o uso de qualquer corticoide, né? Então, muita coisa, nada como o tempo para colocar as verdades nos lugares corretos, né? Passou por isso, os chineses nos ensinaram inicialmente que a gente tinha que fazer 110% de cesárea, tinha que fazer cesárea em todo mundo, né? E hoje nós já estamos, o conhecimento já veio, agregou, né? Solidificou-se, e hoje nós já não é a nossa primeira opção, não é cesárea, né? Então, nada como conhecimento. Professor, fala. E aí eu queria mais um detalhe só, né? Lembrar que o corticoide é um medicamento que a gente usa só quando você está internado na fase moderada ou grave, e que não deve ser feito nos casos leves, na fase viral principalmente, né? Porque você pode piorar isso tudo, o quadro. Você, além de não ajudar, está piorando o prognóstico da paciente. Isso. Muito, muito bem lembrado, Suê. Não para a Sabrina, porque ela já sabe disso, né? Mas, eventualmente, a gente não sabe quem são todas as pessoas que estão vendo. Eventualmente, não tem esse acesso a esse conhecimento. E, muitas vezes, o que eu vejo é o seguinte, é que o paciente chega na fase inicial da doença e já chega com uma receita desse tamanho aqui, ó, e querendo que você faça a prescrição já com corticoide. Então, a Suê, ela trouxe, a Suê é muito, muito observadora, né? Muito detalhista, né? E isso é muito bom. Ela capta essas questões para a gente relembrar, e relembrar com todo mundo, porque às vezes a paciente já chega exigindo na fase inicial e já querendo tomar tudo, né? Todas as medicações possíveis. Então, essa foi realmente muito, muito, muito bem lembrado. Diz que foi a Rosiane que lembrou. Professor, e já nessa linha, eu acho que a gente podia falar um pouquinho também da dúvida que eu acho que aparece nos colegas, de quando entrar com anticoagulação. Que às vezes também querem entrar em casa com anticoagulação e também que não é para entrar. Eu fiz aqui uma relação de coisas que não podem ficar para trás, né? Primeiro, o corticoide. Eu não sei se a Sabrina gostaria de discutir um pouco sobre o corticoide. Corticoide não, desculpa, antibiótico. Desculpa. Antibióticos. Doutor Geraldo, a gente utiliza o antibiótico quando tem infecção associada. Nós, do César Carlos, nós não fazemos o tratamento precoce, nós não entramos com pacotão para todo mundo, existem critérios laboratoriais, critérios clínicos, nós não utilizamos cloroquina, zinco e o pacotão, tem que ter evidência científica. A gente associa ceftriaxona e azitromicina quando a gente confunde na imagem, confunde na leucocitose com desvio de bastões, não sabe se existe uma contaminação cruzada dentro do nosso nosocômio, e a gente está também tendo bons resultados. Mesma coisa em relação à profilaxia aí trombótica. Nós não saímos prescrevendo Clexane, enoxiparina para Deus e o mundo, tem que ter indicação, restrição do leito. Senhora. Sabrina, eu acho que essas discussões que a gente tem feito aqui, às vezes uma pessoa que está no dia a dia com casos graves, ela está um pouco mais dentro dos protocolos e tal. Mas nós temos que pensar que essas sessões são para vários tipos de colegas que estão em vários lugares, e por isso que a gente tenta mostrar um pouco, né, mais detalhado, algumas dúvidas que a gente vê no dia a dia, para tentar ajudar, porque não deve ser fácil não estar num serviço que tenha todas as condições hoje em dia, né? E as informações são desencontradas. Então, acho que o professor Geraldo e a Suê querem apontar um pouco
do dia a dia, não do que é feito, que nem tem esse caráter, né? A gente pega o caso para ser um modelo mesmo, para a gente apontar diversos momentos ou diversas dúvidas que podem estar em qualquer lugar, tá? Fica tranquila. Não é a sua dificuldade que a gente está falando. A gente está falando da dificuldade por causa de uma audiência que a gente não conhece. Mas eu falei justamente porque, assim, os casos leves, a gente vê uma histeria da prescrição para tentar acalmar o paciente, e você acaba camuflando sintomas, piorando a situação. Então, assim, eu falei justamente para a gente aprender a manter a calma, né? Ótimo. Você tinha começado a falar do anticoagulante. Isso. A gente também não prescreve. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque aqui em Fortaleza virou rotina a cesariana praticamente obrigatória de paciente com COVID positivo e o uso do Clexane para todos os casos. Às vezes a paciente ela tem um teste rápido, ela ganha um Clexane. Que a gente está vendo que não faz sentido. É aquela história da histeria coletiva, não faz sentido. Por que a gente utiliza um evento preventivo? A gente sabe que a doença é protrombótica, a gente sabe dos efeitos de consequência, mas a paciente está assintomática, fez o teste, porque teve contato com alguém e deu positivo, calma, observa, vê se tem indicação. O paciente está restrito ao leito? Não tem nenhuma doença autoimune associada, não faz sentido começar o Clexane. A gente também não faz em casos leves, óbvio. Salvo as questões de casos moderados, casos graves, que a gente vê que a doença fica naquela iminência, né, que a gente fica naquela balança fetal, mas mesmo pacientes nossos da UTI, que fazem a utilização do anticoagulante, a gente utiliza a protamina se precisar, a gente faz outras medicações que a cesárea não vai deixar de existir pelo uso do Clexane. Essa é a nossa experiência. Muito, muito ponderada. Eu acho que você ensinou para todos nós aqui, sem dúvidas. Gostaria de acrescentar que os casos iniciais ou uma síndrome gripal, quando ela chega até 48 horas e você está num local que não tem condições, muitas condições, de fazer um diagnóstico rápido, está liberado também o uso do oseltamivir, em casos de até 48 horas de evolução. Né? O caso de hoje é um caso que já chegou do meio-dia para tarde, né? Ele já chegou já de moderado para grave. Ele não é um exemplo dos que eu estou falando, mas é para repartir com todo mundo que a síndrome gripal, ela, se você não tem condição de aprofundar o diagnóstico, está liberado o uso do oseltamivir, se o quadro tem menos de que 48 horas de início, né? Sem dúvidas, isso pode agregar alguma coisa nessa situação. Já falamos também, deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Isso, eu queria falar também do puerpério. Nós obstetras, e eu vou falar isso dos obstetras mais antigos, para vocês não ficarem, os jovens ficarem falando, eu não aprendi isso. Era muito comum falar que, resolveu, nasceu, é problema agora do clínico, é problema do pediatra. Não, é isso, não é assim, né? E a Covid veio mostrar para nós que o puerpério é muito nosso, é muito responsabilidade nossa. Então, eu gostaria de partilhar com todo mundo que o puerpério, pelo menos até 14 dias, ele precisa estar ali, se não nos meus olhos, né, não tem condição de você manter a paciente ao alcance dos olhos, mas ao alcance do seu contato telefônico, por e-mail, sei lá, algum tipo de contato, para você saber como é que está evoluindo. E pensar, dizer para o paciente, não, mas eu orientei a paciente, qualquer coisa ela volta. Não, a gente sabe que não é assim. No SUS, infelizmente, não é assim. A paciente não tem a iniciativa. E a gente tem que equalizar, a gente tem que pegar quem está menos para colocar no mesmo nível, para ter o mesmo benefício, e esse benefício parte de nós. Essa equalização do SUS é nossa função, né? Então, fazer visita pela internet, fazer visita por qualquer meio que for possível, mas não esqueça da paciente no puerpério.
Gente, nós aprendemos isso lá no 4º ano de medicina, de que o puerpério é o pior período dos fenômenos tromboembólicos, principalmente se ela fez cesárea, que a cesárea, a cama, a paciente fica acamada, né? Pior ainda. Então, é preciso que a gente lembre do puerpério como um período, a sequência de um período que também é de risco para os fenômenos tromboembólicos, né? Nós mantemos aqui, cada lugar um protocolo diferente, ainda não tem uma régua para todo mundo, nós mantemos o anticoagulante, se a paciente tem indicação, mantemos o anticoagulante de 7 a 14 dias, mas a paciente, se ela teve indicação, se é um caso grave, ela continua e vai para casa ainda com a anticoagulação. O grande problema do anticoagulante além do que a Sabrina disse, a Sabrina foi perfeita, achar que fazer para todo mundo. Se tem indicação, tem que fazer e fazer no tempo correto, para o tempo correto e pelo tempo correto. Quando não tem indicação, não tem indicação, né? Aí não há discussão. Fazer como a gente fazia, como a gente ainda vê na síndrome de anticorpo antifosfolípide, fazer o anticoagulante, just in case. Não tem muita resposta, esses exames não dá positivo, etc. Vamos fazer. Então, não é. Essa paciente, nenhuma, mas essa muito menos. Porque ela tem outras comorbidades que a gente ainda está aprendendo, que ela vai desenvolver, e a gente não sabe se a anticoagulação, o que é a anticoagulação, que é algo estranho, o que ela pode fazer se ela não está indicada. Se está indicada, tudo bem. Se não está indicada, não. E aí entra a questão do dedímero, da febre do dedímero, né? Faço o dedímero dá um trisco de alterado, eu já coloco a anticoagulação sem ter indicação. Então, não há um valor de corte, seguro para que eu fale, tem que fazer a anticoagulação baseado só no dedímero. Não tem. Eu como profissional, eu não tenho confiança de partilhar com vocês isso. Partilhar com vocês um valor de corte, né? Eu preciso da situação clínica para eu tentar avaliar isso. Depois ele vem para eu controlar. Ele como controle, como prognóstico, tudo bem, mas não como o iniciador. Simplesmente o iniciador da terapia. Muito bom. Deixa eu checar aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida aqui no chat. Vocês têm algum... Eu posso falar uma coisa, professor? Sem dúvidas. Uma pergunta que eu costumo receber. Essa senhora, ela teve alta ela ficou em UTI, teve alta, ela saiu no dia 20 de março. Por quantos dias ela deve permanecer isolada? Você está fazendo uma pergunta ou você está se propondo a responder? Estou fazendo a pergunta e polemizando a situação. Então, aqui, porque eu vejo os hospitais têm pouco local para manter a paciente isolada, e aí é uma situação que eu vejo que cria um desconforto grande, né? Então, considerando, ela internou, o dia que ela começou a doença dela, foi no dia 17 de fevereiro, certo? Que foi o início dos sintomas. E ela teve alta da UTI dia 20 de março. Como a gente faz? Ela vai para uma enfermaria comum, ela fica isolada por quantos dias? Você quer comentar, Érica? Bom, como é que a gente faz no nosso hospital? De doença, pacientes graves, a gente acaba postergando o isolamento até 21 dias. Mas nós temos uma CCIH que funciona e que pede que a gente faça um swab, tem que dar negativo para poder transferir ela para outro leito e não contaminar. Isso é a CCIH. Aí é uma discussão que a gente tem, porque pode continuar positivo e a paciente não está transmitindo mais. Justamente por você não ter um exame fiel, real, fidedigno, existe uma confusão, mas que eu tento segurar na enfermaria, aí sou eu a testa de ferro do meu hospital, que é loucura, deixar a paciente 30, 40, 50 dias em cativeiro, como se ela fosse
uma paciente leprosa, e não é. Então, 21 dias é o máximo, eu bato de frente com os infectos do hospital e ela vai para outra enfermaria. Geralmente, conseguimos dar alta sem muitas discussões, sem muitas tretas. Mas acho que é isso mesmo. Você quer fazer algum comentário adicional? Eu passei essa recomendação. Sim, professor. Porque essa foi uma pergunta que uma colega me passou essa semana por WhatsApp, e eu respondi esses 20 dias, né, saindo da UTI, mas que no hospital que ela estava, pediram para ela uma literatura, porque eu acho que eles estavam insistindo em tirar a paciente do isolamento, ou, enfim, eu acho que é o que causa dúvida. Então, a resposta é, se ela não fizer é 20 dias o isolamento, independente do teste de Covid, correto? Da coleta do SWAB. Isso. Na realidade, qual que é a regra vigente? A regra vigente é caso simples, caso praticamente assintomático, os casos leves, você segura a paciente durante 10 dias. Coloca aí no cativeiro. Gostei da denominação do cativeiro, né? Você deixa 10 dias com o isolamento. 10 dias. Paciente moderada e grave, 20 dias, 21 dias, 3 semanas. Esse é o regramento. Agora, cada vez mais vem demonstrando isso que você chamou a atenção, Sabrina. O PCR, ele não diz nada em termos de contaminação e de infectividade. Ele pode ser positivo, nós temos paciente aqui que nós temos mais de 8 meses e que continua positivo, PCR positivo. Nós vamos aprender, tem que ter uma função, o que vai acontecer com essa pessoa, mas até o momento, todas essas partículas aí, elas não são infectivas, são fragmentos. Então, não, você está certo, é clínico e a questão é número de dias. Porque senão nós burocratizamos demais a alta, encarecemos o processo de libertar a paciente para o seu meio ambiente, né, ou mesmo para a enfermaria, por uma questão que hoje a ciência já não me dá mais suporte. Então, que bom, vamos usufruir, todos nós, né? Paciente grave, 20 dias ou 3 semanas, não vamos brigar por um dia, e pacientes leve, 10 dias. É esta a regra vigente da lógica, e que quanto mais cedo nós devolvermos essa paciente para o seu meio ambiente, melhor, né? E desburocratiza, limpa a barra do hospital. Nós estamos numa crise que nós não temos mais onde pôr o paciente, né? Daqui um pouquinho nós vamos ter que colocar Covid, então põe junto. Então é complicado, bastante complicado. Eu gostei muito dessa lembrança, né? Gente, nós estamos aqui no prazo de 1 hora. Tem alguém do nosso grupo, gostaria de fazer algum comentário? Zaconeta, Sigrid, vi que a Guazelli está aqui. Adriana também está. Adrianinha. Alan. Gabriel. Parabéns, professor Geraldo. Parabéns a todos aí. Né, ao grupo do Ceará aí que apresentou o caso. Professor, vale sinalizar que é desde o início do sintoma, né? Os 10 dias de isolamento dos casos leves, né? Início de sintoma, não de... Obrigado, Gabriel, por ter recuperado. Sim, por isso que eu falei 17 de fevereiro a 20 de março. Quando ela saiu da UTI, né, ela já estava com 3 dias. Ela já estava liberada, né, Suê? Quase, Quase, não, ainda estava não. Com licença, professor, parabéns pelas exposições. Eu apenas queria trazer aqui um comentário que este caso é bem emblemático, uma paciente de 24 anos, sem nenhum fator de risco, só que ela tinha 27 semanas. E já aprendemos isso com a grande corte inglesa, que
a partir da metade do segundo trimestre e o terceiro trimestre, já são, per se, um fator de risco para a evolução desfavorável. Então, para os nossos colegas que estão nos assistindo da atenção primária, atenção às gestantes, e principalmente gestantes que estão no terceiro trimestre, porque elas têm mais risco de evoluir de forma desfavorável. Esse é meu comentário, muito obrigado, parabéns pela reunião. Isso. Juntando aí o comentário da Rosiane no início, de que elas têm maior probabilidade de adoecerem e mais rápido, né? A grávida, ela evolui mais rapidamente. Mais algum comentário do grupo, dos colegas do grupo? Rogê, se você me permite, eu só agradecer esse grupo de trabalho incrível que entra todos os dias na reunião, além de agradecer a você e a Suê e a Sabrina, que foram responsáveis por uma reunião super gostosa. Obrigada. Isso. Então, eu vou encerrar aqui a nossa conversa, dando a palavra para a Suê, e depois eu faço o fechamento. Professor, surgiu uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena a gente falar, sobre o uso do sulfato de magnésio em casos em que a mãe tem menos de 30 semanas, né? Mas, assim, o que eu acho que não haveria uma... Aí acho que a gente tem que discutir muito com benefício do feto, como a mãe está, o sulfato de magnésio também pode levar a uma depressão respiratória, e eu acho que é uma coisa tão rápida quando você tem uma resolução fetal, que você não vai ter aquele tempo adequado, né? Eu imagino que esse caso, por exemplo, Sabrina resolveu. Outra coisa que eu quero parabenizar, devia ter um kit preparado na UTI, quando vocês perceberam que o feto não estava bem, não dá tempo de ir para o centro cirúrgico, a resolução é ali à beira-leito, né? Então, eu acho que não deve haver tempo para que se faça um sulfato de magnésio numa situação dessas. Acho que não... Realmente, não deu tempo, foi da decisão para iniciar o bisturi, foram 20 minutos. Não, ele não dá, não é só para você, não, ele não dá tempo de jeito nenhum. Tá? Graças a Deus, estou mais confortável. Isso. Mas está limpo aqui, agora não tem mais nenhuma questão, eu tenho a impressão que nós zeramos o caixa, Rosiane. Mas eu gostaria de encerrar parabenizando todos vocês que tiraram um tempo para estarem aqui partilhando com a Sabrina, partilhando conosco, para melhorar aquilo que, eventualmente, vocês poderiam estar fazendo e, com essa partilha de hoje, poderiam fazer um pouquinho diferente, para melhor. A Sabrina trouxe para nós um exemplo muito bom. E, no meio de tanta dor e tanta tristeza, Sabrina, você trouxe para nós um caso que ele foi no ED, ele foi lá no limite da atuação médica. Você trouxe um caso que, no meio, de novo, de tanta dor, tanta angústia para todos nós, você trouxe um caso de um final feliz, dizendo para nós que tem... Uma curiosidade sobre esse caso, eu utilizo das minhas redes sociais para escrever. Eu exponho sentimentos, eu exponho o que eu sinto, eu tiro essa questão burocrática, termos científicos, e esse caso em específico foi uma cesárea que me deu muita raiva pela circunstância, eu escrevi. Fez um sucesso, eu fui bater nos jornais da cidade, o Fantástico ligou, eu tive assim, uma repercussão que até me espantou. Eu comecei a fazer isso com praticamente cada caso, eu contava as histórias, o que a gente passava de aflição, de querer um medicamento, de não ter, de resultado negativo, de quando a gente perde, as pessoas acham que a gente se acostuma e não se acostuma, a gente senta, a gente chora, a gente se questiona onde poderia ter salvado. E essa paciente, quando ela foi de alta, inclusive eu também publiquei o desfecho, óbvio que sem expô-la, que foi muito bonito, foi uma equipe aliviada. Eu não sei qual o seu credo, mas eu vou usar do meu. Que Deus te mantenha iluminado. Eu não posso adoecer, doutor, não pegar a doença não dá, não posso. Mas que Ele continue te iluminando. Muito obrigada, doutor Geraldo, é um prazer conhecer o senhor. Abrindo seus caminhos. Eu agradeço mais uma vez, abraço a todos, agradecendo
a participação de todos. Obrigado, Suê, obrigado, Rô. Um abraço para vocês. Obrigada. E obrigada ao Ministério, né, pela possibilidade. Obrigada. Parabéns, muito bom. Obrigada, gente. Bom, gente, parabéns. Parabéns, doutora Sabrina. Nós, da Secretaria do Estado do Ceará, agradecemos muito sua participação maravilhosa. Abraço a todos, se cuidem. Muito bom. Tem boas notícias de vocês, que a Secretaria aí tem trabalhado muito mesmo. Sim, E aí, gente, nós queremos convidar, antes que todos saiam, para a sessão da tarde, que vai ser às 16, né? Que vamos ter a conversa com a doutora Ionara Neves Bezerra, que é médica obstetra e ginecologista da maternidade do Instituto Saúde Eupídio de Almeida, lá de Campina Grande, na Paraíba. Tá? Então, às 16 horas, estaremos aqui novamente para mais uma discussão de caso. E aí a gente espera contar com a participação de todo mundo. O link é diferente, né? O link é o mesmo. É o mesmo da manhã e da tarde? Não, é o mesmo de ontem à tarde. É o mesmo de ontem à tarde, sim, doutor Geraldo, desculpa, é o mesmo de ontem à tarde, é verdade, porque ontem à tarde é o mesmo, tá? E eu dessa idade, lembrando as jovens. Desculpa, obrigada, hein? Obrigada, doutor Geraldo, pela condução. Um abraço, minha filha. Com Deus. Tchau. Isso. Muito bom. Mas, Marley,